Olá! Dando sequência na nossa série especial do SNTV sobre os 8 remédios naturais, o nosso assunto hoje é alimentação. E quando o assunto é alimentação, você sabe, né? Nós temos boas escolhas, aliás, temos muitas ótimas opções para fazer. Mas também, por outro lado, nós temos opções não tão saudáveis assim, né? Opções que enchem os nossos olhos, que dão água na boca. Mas e aí, como é que fica, né? O que a gente ganha quando a gente faz boas escolhas, quando o assunto é alimentação? E o que a gente perde quando a gente cai nessas tentações? É isso que você vai saber agora no bate-papo que nós vamos ter com a nutricionista Thaís Trivelato. Fique com a gente. Thaís, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. E a primeira pergunta é o seguinte: por que o nosso corpo precisa tanto de uma alimentação saudável e bem balanceada? Ô, Márcia, muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui hoje. E a gente pode começar falando da alimentação saudável, traçando um paralelo entre uma máquina e o nosso corpo. Uma máquina, ela precisa de combustível, óleo, manutenção, para ter um bom funcionamento. E o nosso corpo é a mesma coisa. Ele precisa ser cuidado, ele precisa de uma série de nutrientes para poder ter um pleno funcionamento. É bem interessante esse paralelo que você fez entre a máquina e o nosso corpo, porque na verdade nós somos realmente uma máquina, né? Que para funcionar direito precisa de combustível. Diga pra gente então qual é esse combustível, que tipo de alimentos, que tipo de substâncias aí a gente tem que consumir diariamente para que o nosso corpo funcione bem. Bom, é interessante a gente começar falando que cada indivíduo é particular. Ele tem uma rotina, ele tem uma particularidade, ele tem suas dificuldades, doenças, então ele tem que ser tratado como um indivíduo único. E dentro desse pacote de individualidade, ele precisa de uma série de nutrientes. O primeiro deles é o carboidrato. É ele que fornece a energia que o nosso corpo precisa para poder manter as suas funções vitais e a nossa movimentação ao longo do dia. De onde a gente tira o carboidrato? Bom, os mais conhecidos são os pães, as massas, batatas, mandioca, são eles que fornecem essa energia para a gente. Qual é o próximo? O próximo que a gente vai falar é a gordura. A gordura, às vezes, ela é mal interpretada. A pessoa acha que se ela está fazendo uma dieta, ela não precisa de gordura. Tem que eliminar completamente. Exatamente, isso não é verdade. Nós temos gorduras que nós precisamos consumir ao longo do nosso dia. São elas que nos ajudam a absorver e a metabolizar as vitaminas, os minerais, que são essenciais para o nosso dia a dia. E que alimentos tem essa gordura que a gente precisa? Principalmente os óleos. Nós temos o óleo de coco, nós temos os azeites, a gente também encontra algum desses óleos nas castanhas. Então, a gente consegue buscar fontes saudáveis. Exato. O que mais, Thaís? Bom, nós temos a famosa proteína. A proteína ela é responsável por regular, construir, estruturar o nosso corpo. Ela é essencial para os nossos órgãos, pele e ossos. Tem mais alguma coisa? Tem. Eu gosto de botar num pacote, nós temos as vitaminas, os minerais e também tem as fibras. Eles são considerados os pilares de uma boa alimentação. São eles que realmente fornecem para a gente os nutrientes que o nosso corpo precisa para fazer as reações do dia a dia. E você estava falando para mim agora há pouco a respeito da água também, né? Exatamente. Às vezes a gente tende a excluir a água do nosso dia a dia e a água ela é vital. Sem ela, nós não temos um pleno funcionamento do nosso corpo. A água que regula a nossa temperatura, ela que nos mantém hidratados e auxilia em alguns transportes e absorções que o nosso corpo faz ao longo do dia. Ótimo. A gente precisa, na verdade, de equilíbrio na alimentação, né, Thaís? Exatamente. Buscar uma alimentação equilibrada, todas essas substâncias, uma quantidade, assim, normal, não é? Sem exceder nenhuma delas. Seria isso? Seria exatamente isso. As pessoas precisam entender que comer menos não é saudável, menos do que você necessita, e nem comer além do que o seu corpo precisa. Exato. Agora você deu pra gente aí um pacote bem interessante do que a gente deve consumir diariamente, mas com certeza deve ter algumas substâncias aí, algum tipo de alimentação que a gente deve abolir do nosso cardápio. Que alimentação é essa? Isso é verdade, Márcia. A gente às vezes acha que consumir um pouquinho do que não pode não tem problema. Só que a longo prazo, uma alimentação desequilibrada produz vários efeitos no nosso corpo. E as pessoas às vezes não reparam nesses efeitos sutis. Por exemplo, falta de concentração, o mau humor.
Às vezes as pessoas acham que se comer um chocolate vai ficar bem-humorada. É verdade. Então, assim, tem uma série de mitos que envolve a alimentação. A gente tem questão de sono desregulado, você tem a falta de capacidade de realizar pequenas atividades. Então, você realmente precisa abolir alguns alimentos da sua alimentação. A gente poderia dizer que nós somos o que comemos, né? Exatamente. E quais são esses alimentos, Thaís? Nós temos, vamos falar de uma forma geral, nós temos refrigerantes, frituras em geral, a gente realmente tem que cortar do nosso cardápio. Nós temos doces, biscoitos recheados, o famoso e saboroso sorvete. Uma tentação. É uma bomba de malefícios o Nossa. sorvete, então a gente realmente tem que tomar cuidado. Eu gosto de dizer que nós temos que evitar os industrializados de forma geral. Normalmente os componentes deles são, na sua grande parte, prejudiciais à nossa saúde. Ok. Thaís, e para a gente finalizar, dá então uma dica para alguém que quer mudar, quer eliminar essas substâncias, esses alimentos da sua vida, mas tem dificuldade. Dá uma dica de como melhorar aí os nossos hábitos alimentares. A minha primeira dica para você que está buscando a mudança é tenha paciência. Nenhuma mudança de hábito permanente, não estou falando de uma dieta passageira ou transitória. Uma mudança de hábito permanente, ela leva tempo para acontecer. É você precisa realmente ter força de vontade para conseguir mudar. O primeiro passo para isso é você procurar um nutricionista. Esse é o profissional que vai ser capaz de sentar com você, te analisar individualmente para poder chegar num plano alimentar ideal para você. É, porque cada um, né, nós somos diferentes, né? Exatamente. O que é bom para mim não necessariamente vai ser para você. Exatamente, esse profissional vai poder te dar essa direção. E a segunda dica que eu gosto também de dar é, não traga a tentação para dentro da sua casa. Eu costumo dizer que a hora de você fazer um supermercado é a hora crucial do seu dia. Porque se você estiver num momento de tentação e aquela tentação estiver presente na sua casa, a gente vai cair, né, no Thaís? momento de fraqueza você vai lá e vai consumir aquele produto. Tá ótimo. Thaís, muito obrigada pelas dicas que você deu, muito importantes. E olha só, você deu para perceber que esse assunto é muito vasto, esse assunto relacionado com a alimentação. Por isso a gente deu algumas dicas para você, mas o nosso objetivo é que você pesquise mais, se interesse por esse assunto, busque um profissional, como a Thaís falou, um nutricionista, para te orientar com relação a esse assunto. E a Bíblia fala também a respeito da alimentação. Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, nós lemos o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A alimentação tem a ver também com a nossa vida espiritual. Fica aí a dica para você. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.